Uma das coisas mais preciosas que nós temos é a nossa vida. E outra é o nosso tempo. O que nós fazemos com o tempo que temos em nossa vida. E muita gente hoje em dia diz que não tem tempo, porque está ocupada com tantas coisas e principalmente em ganhar dinheiro. Porque sem dinheiro a gente não paga nossas contas. Porém, tem coisas que exigem tempo e a gente tem que investir o nosso dinheiro. Questão de propósitos de vida, a gente gasta para poder viver ele. E é assim que eu invisto o meu tempo. Nem sempre eu tenho retorno daquilo que eu faço. Por exemplo, esses vídeos, eu não tenho retorno, mas eu faço com amor porque eu sei que ele pode alcançar alguém. E nós vamos fazer então a continuação nesse ambiente, como eu já tinha falado. Todo mundo em setembro que tem noção que a vida humana é um bem mais precioso que existe, tem essa noção de que há muita gente que passa não só fome, porque hoje todo mundo fala da fome, mas quem realmente passa fome, as pessoas não se preocupam. Porém, hoje nós vemos que as pessoas falam a respeito do suicídio, que é o evento final da depressão. E a gente gostaria de gastar um tempo com ele e assim, que não seja algo sazonal, só nessa data, seja sempre, e que não seja algo só porque as pessoas falam, que nós possamos nos ocupar e gastar um tempo da nossa vida. De repente, o mínimo de tempo que você ouve uma pessoa, às vezes tem gente que te liga, conhecido, você não sabe do momento que ele ou ela está passando. E às vezes parar um pouquinho para dar ouvido. Tem gente que às vezes precisa só ser ouvida. E aí vale a pena a gente gastar esse tempo, porque a gente pode salvar uma vida. Essa é a minha forma de vencer a tristeza, a depressão, andando do lado de pessoas que me geram confiança, me geram tranquilidade, segurança. E uma das coisas que nós devemos evitar é conversas tóxicas, assuntos tóxicos, postagens tóxicas, pessoas tóxicas, enfim, e procurar andar em ambientes que nos agradem, que nos geram liberdade e envolver tempo nisso. Já houve um momento em que nem do quarto eu queria sair. Situações que só quem vive sabe. Mas alguns acham que é frescura. Alguns acham que pelo fato de ser crente, evangélico, ter Jesus, infelizmente não vão ficar tristes, não vão ficar deprimidos. E às vezes até negam isso. Então tem pessoas que por serem líderes religiosos, por serem muito religiosos, por frequentarem templos religiosos, elas acham que não vão sofrer isso. Graças a Deus, se não sofrer. E eu espero que não sofra, mas tem pessoas que sofrem. Mesmo frequentadores de igreja, de religiões, frequentadores de outros ambientes, todo mundo está sujeito a isso. Então, para não ficar uma coisa sacal, eu gostaria de mexer nesse tema e dizer para você que eu sou igual a você. Eu também sofro como todos sofrem. Uma das coisas que eu evito é, como eu falei, andar com pessoas tóxicas, conversas tóxicas, postagens tóxicas e ambientes tóxicos. É isso. Vou tentar esgotar esse tema. E agora o cara começou a fazer barulho também. Às vezes a pessoa que está acometida da tristeza profunda, da depressão, ela não quer contato com ninguém. Às vezes você entra em contato com ela, ela não quer responder, ela não quer conversa com ninguém, ela foge de pessoas, ela foge de ambiente. E fica difícil às vezes, porque para a gente tratar uma situação como essa, a gente precisa que a pessoa, a própria pessoa se permita. E como nós somos pessoas educadas, a gente não vai invadir a privacidade de uma pessoa. Então eu vou tentar esgotar esse tema falando disso, que às vezes para muitas pessoas é chata, e às vezes a gente acha a ignorância de muitas outras, a colaboração ignorante de outras, mas nós queremos sim que não é mimimi, não é algo que não requeira atenção, é algo que precisa de muita, muita atenção. E a pessoa que está cometida de depressão, ela às vezes não quer sair da cama, ela engorda demais. Já atendi uma pessoa que por conta de um acidente,
ela parou até de tomar banho, engordou, ela teve problema na perna. Durante muito tempo eu atendi essa pessoa e depois, vendo que não tinha muito progresso, recomendei que ele procurasse um psiquiatra que pudesse ministrar ou administrar algumas químicas, alguns remédios para que ele pudesse superar aquela situação. Ansiolítico, né? Que diz. E outras pessoas também a gente já acabou atendendo. E alguns líderes, durante um tempo atrás, têm liquidado suas vidas. Têm liquidado suas vidas porque, como eu disse, o estágio final da depressão é a morte, o suicídio. Só que aliviar a dor dela. Então, não obstante, você pode notar que muitos pastores acabaram suicidando-se. Por quê? Porque muitas vezes eles se colocam em posturas onde não é a condição dele ou dela, deles estarem. Porque só Deus está acima de todas as coisas. E às vezes nós nos colocamos em condição de pessoa que não pode sofrer situações normais de qualquer ser humano, que não pode sofrer por dor, tristeza. A gente tem que ser sempre os melhores, super-heróis, e isso acaba fazendo com que a pessoa entenda que ela não pode demonstrar fraqueza. Demonstrando fraqueza, outras pessoas não vão ter confiança nelas. E a confiança é algo primordial para um líder. Ninguém vai seguir uma pessoa fraca, uma pessoa que não exprime confiança. Então, dentre muitas outras coisas, a maior fraqueza da maioria dos líderes é não demonstrar fraqueza, porque o próprio liderado requer isso, né? É uma exigência que a gente não pode suprir. Nós somos seres humanos. Então, muitos pastores, inclusive eu acabei postando, escrevi sobre um que falava muito sobre a depressão e ele acabou suicidando-se, falando sobre suicídio, e o fim dele foi o suicídio. Então, quando a pessoa, de novo, quando a pessoa ela liquida a vida dela, ela está querendo liquidar a dor, aliviar o sofrimento, a tristeza profunda, que muita gente não entende. E a gente precisa ser mais compreensivo com essas pessoas. Eles ou elas não querem a atenção de ninguém, não querem ser incomodados. Às vezes, infelizmente, eles não saem dos seus ambientes, só mal mesmo lidam com filho, filha, com esposo, esposa. E por quê? Porque não querem contato com outras pessoas. Porque demonstrar fraqueza é uma das coisas ineficaz para um líder. E por fim, como que você sabe de todas essas coisas, Marcos? Porque eu vivenciei situações que, se for expor para as pessoas, elas vão me discriminar, não é por nada. Sou um ser humano normal que vive algo que não esperava viver, pandemia, e depois da pandemia outras coisas. Sofri por 4 anos, talvez você não saiba, entendeu? Às vezes tem pessoas que lidam comigo e não sabem. E o que tem me ajudado? Meus amigos, minha esposa, minha família, entendeu? E uma das coisas importantes é a família ter noção de que precisa abraçar a pessoa, porque senão, se não abraçar, a morte abraça. Triste, mas é verdade. Então, mais à frente, eu me sentindo à vontade, vou falando das minhas experiências. Mas eu quero dizer para você, você não está só. Não é só você que sofre. Tem muita gente sofrendo, calada, porque não pode confiar em outras pessoas, para que não sejam discriminadas e para que não sejam ignoradas. Mas nós podemos fazer o mínimo quando elas procurarem-nos, o mínimo quando elas mostrarem tristeza, mostrarem que precisam de cautela, de atenção e de amor. O amor vence tudo.